Antes de conhecermos mais um pouco das visões místicas de Ana Catarina Emmerich, precisamos conhecê-la, ainda que rapidamente. Ana é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão. Ela era como que transportada para o contexto de várias cenas bíblicas narradas nas Sagradas Escrituras. Fisicamente, ela ficava em êxtase e tal situação comprovou-se cientificamente ser de origem desconhecida, sem explicação natural. Misticamente, ela era inserida nos mais diversos acontecimentos bíblicos e podia contemplá-los com uma perspectiva plena de 360 graus, com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela forneceu particularidades surpreendentes de lugares e de acontecimentos descritos nas sagradas linhas. Tais informações se encaixavam perfeitamente aos mesmos, sem contradições. Através de seus relatos, por exemplo, a arqueologia encontrou a casa de Maria em Éfeso. Jesus, na cruz, confiou sua mãe ao seu apóstolo João, pois Maria não tinha outros filhos que pudessem cuidar dela, o que confirma, inclusive, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Após a ascensão de Jesus, João Evangelista realmente levou Maria para Éfeso, para que ela pudesse passar seus últimos dias na terra. Mais informações sobre Ana e seu dom, vejam os vídeos produzidos por nós, links na descrição. Vamos agora conhecer mais um pouco destas incríveis visões místicas. Depois dos registros feitos nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, o que fez São Bartolomeu Apóstolo é o que podemos contemplar nas visões místicas de Ana Emmerich sobre os trabalhos apostólicos de São Bartolomeu. Ana afirma que São Bartolomeu esteve na Ásia e especialmente na Abissínia, no continente africano. O santo apóstolo Bartolomeu pregou primeiro na longínqua Índia, onde deixou muitos discípulos e convertidos. Dali partiu para o Japão e, voltando, seguiu através da Arábia e do Mar Vermelho para a Abissínia. Ali, converteu o rei Polímio e ressuscitou um morto. Na capital desse país, muitos enfermos tinham sido curados por um ídolo, mas desde que Bartolomeu chegara, emudecera o ídolo. Havia na mesma cidade uma casa em que habitavam muitas mulheres possessas do demônio. Bartolomeu curou-as todas, ensinou e batizou-as, depois de terem publicamente renunciado à idolatria. Vemos aqui que foram numerosas as viagens de evangelização de São Bartolomeu. Dentre milagres realizados através de São Bartolomeu, temos a ressurreição de um morto. Na verdade, esse morto reviveu, porque a ressurreição da carne só teremos no retorno de Jesus em plena glória. Temos aqui uma expressão equivocada no registro desta visão. E também na capital de Abissínia, muitas mulheres foram libertadas do demônio. E aqui um detalhe importante: estas possessões aconteceram porque essas mulheres se aproximaram de um falso Deus. Na verdade, idolatravam uma falsa divindade, dando abertura para a ação de anjos caídos. O apóstolo conversava muitas vezes com o rei Polímio, que lhe fazia perguntas muito profundas e o deixava frequentemente para consultar grandes rolos escritos. O apóstolo tinha consigo um rolo escrito, o Evangelho de São Mateus, e dele lia as respostas. Disse-lhe também que o ídolo fazia os homens adoecerem e depois os curava para os confirmar na idolatria. Mas agora o demônio fora amarrado pelo nome de Jesus e não podia mais agir por meio do ídolo. Prová-lo-ia
se o rei deixasse consagrar o templo ao verdadeiro Deus e recebesse o batismo com todo o povo. O rei convocou todo o povo ao templo e, quando os sacerdotes pagãos quiseram sacrificar, gritou-lhes o demônio do ídolo que não fizessem, porque estava amarrado pelo Filho de Deus. Bartolomeu ordenou-lhe que manifestasse todas as falsas curas que fizera, e o demônio confessou tudo pelo ídolo. Depois pregou Bartolomeu diante do templo e mandou a Satanás que se mostrasse na sua verdadeira forma, para que o povo visse qual Deus tinha adorado. Então este apareceu como horrendo monstro preto, desaparecendo diante deles na terra. O rei mandou destruir todos os ídolos. Bartolomeu, porém, consagrou o templo para servir de igreja e batizou o rei e a família e pouco a pouco todo o exército. Ensinava, curava os enfermos e era benquisto por todo o povo. Sim, esses milagres realizados pelo demônio, na verdade, eram falsas curas. As próprias Sagradas Escrituras nos mostram que o demônio pode se disfarçar de espírito de luz e também pode realizar prodígios enganadores que poderão, inclusive, ludibriar até os eleitos. Quanto mais estas pessoas que viviam no erro, idolatrando um falso Deus. Graças a Jesus Cristo, através do apóstolo Bartolomeu, estas pessoas foram libertadas e o templo dedicado ao falso ídolo, usado pelo maligno para realizar essas falsas curas e desta forma deixar as pessoas no engano e no pecado, ao templo foi consagrado e passou a servir de igreja. Isto no passado era muito comum, inclusive a transformação de datas pagãs em datas cristãs, um artifício muito usado desde os tempos apostólicos para uma evangelização mais simples e eficaz. Depois, recebeu Bartolomeu do céu a ordem de ir visitar a Santíssima Virgem. No entanto, dirigiram-se os sacerdotes idólatras a Astíages, irmão de Polímio, acusando Bartolomeu de feiticeiro. Quando este, pois, voltou da reunião dos apóstolos àquela terra, não chegou até lá, mas foi preso por emissários de Astíages e levado à presença deste, que lhe disse: seduziste meu irmão a adorar o teu Deus. Eu te ensinarei agora a sacrificar ao meu. Bartolomeu replicou: Deus, que me deu o poder de mostrar a teu irmão, Satanás, e expulsá-lo diante dele para o inferno, há de dar-me também a força de esmagar os teus ídolos e de forçar-te a aceitar a fé. Logo depois veio o mensageiro, anunciando que o ídolo do rei caíra despedaçado. Então rasgou o rei a roupa com raiva e mandou açoitar Bartolomeu, que foi amarrado a uma árvore e esfolado vivo. Mas neste martírio não deixou de pregar em alta voz, até que lhe atravessaram o pescoço com uma espada. Esfolaram-no, começando pelos pés, e entregaram-lhe a pele nas mãos. Depois da morte, lançaram o santo corpo às feras, mas alguns convertidos pobres tiraram-no de noite. Vi que Polímio o buscou com muito povo e sepultou. Construíram-lhe uma capela sobre o sepulcro. O rei pagão, porém, e os sacerdotes idólatras que tinham acusado Bartolomeu endoideceram após 13 dias e fugiram para o sepulcro do apóstolo, pedindo socorro em alta voz. O rei converteu-se. Os sacerdotes, porém, morreram de uma morte horrível. Vemos aqui que o maligno usou o irmão do rei Polímio para perseguir o apóstolo Bartolomeu. Graças a Deus, de uma forma bem simples, o ídolo idolatrado pelo irmão do rei Polímio caiu
despedaçado, o que provocou a ira deste mesmo irmão, ocasionando, por fim, a morte de Bartolomeu, que até o fim de sua vida não negou o senhorio de Jesus em sua existência, dando a sua vida pelo Evangelho. Por consequência óbvia, o irmão do rei Polímio e os sacerdotes pagãos enlouqueceram. Foram até o sepulcro de São Bartolomeu e suplicando para serem curados. Graças ao único Deus que existe, que é amor, piedade e ternura, no fim, o irmão do convertido rei Polímio se converteu e os sacerdotes pagãos que provocaram, de certa forma, o martírio de Bartolomeu morreram de forma horrenda. E vocês, meus irmãos, o que acharam desta revelação particular de Anne Catharine Emmerich? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.